No vídeo de hoje, antes de responder a pergunta da Rosário de Uberlândia, eu quero introduzir o gancho que eu vou fazer e que eu acho muito pertinente a respeito do pronunciamento do Michel Temer, que ocupa a presidência da República nesse momento no nosso país. Uma das coisas mais risíveis que ele disse é que ele não sabe como Deus o colocou ali na presidência da República. Eu não vou nem comentar essa questão, porque é uma pessoa que está envolvida em tantos escândalos e que tenta usar o nome de Deus, mas vocês vão entender o porquê eu estou fazendo esse gancho com a pergunta dela que chegou há um tempo atrás a respeito do ateísmo. Desde o programa na TV Aparecida, as pessoas nos perguntam muito a respeito de religião, aspectos religiosos, porque estávamos na TV Aparecida, porque tinha um padre participando, porque Denise, psicanalista como eu, mas também na sua vida pessoal, é cristã, eu também, e além disso, também tive a sorte de cursar, além da psicologia, da psicanálise, filosofia, teologia. Então a pergunta que ela nos mandou a respeito do ateísmo, se eu entendi bem, ela formulou enquanto até uma preocupação de verificar esse fenômeno aumentar num país que até pouco tempo tinha uma maioria de cristãos católicos. Agora essa maioria de cristãos católicos vai cedendo espaço para um crescimento de cristãos evangélicos, mas também para um grande número de pessoas, especialmente jovens, que se dizem sem religião ou sem crença. E a questão que eu preciso responder, para depois, inclusive, rebater esse uso lamentável que o Michel Temer fez a respeito de Deus, é que a nossa primeira preocupação não deve ser com relação ao ateísmo. As pessoas num Estado democrático e no Estado laico, que cada vez mais precisa ser defendido, seja aqui no nosso país, seja em qualquer outro país da América Latina, isso de alguma forma já está um pouco mais consolidado na Europa, tanto que o Concílio Vaticano II, que foi o maior evento da Igreja Católica no século passado, que aconteceu de 62 a 65, disse que os cristãos, primeiro, podem e devem se relacionar com aqueles que não têm nenhuma crença, inclusive procurando causas em comum para trabalhar em favor da humanidade, e que os bispos no Concílio Vaticano II chamavam a atenção num documento muito bonito, muito importante, chamado Gaudium et Spes. Ainda se escreve os títulos dos documentos em latim, né? Que é Alegria e Esperança, que os bispos dizem que, em alguns casos, o ateísmo de algumas pessoas se deve, na verdade, porque o que os cristãos falam e vivem não condiz de verdade com a fé, com os valores, com as virtudes, com o evangelho, e acaba gerando uma certa descrença ou um desinteresse, não é? Agora, existem aquelas pessoas que não por decepção ou coisa do tipo, por falta de testemunho dos cristãos, mas por convicção não acreditam. E esse não é um problema, porque num Estado laico, como deve ser, ao menos no papel assim o é, nós estamos vendo uma onda extremamente conservadora no nosso país, lamentável, muito lamentável, e que faz uso muito perverso da religião para fazer os seus valores, os seus interesses, né, se travestir de religião, de moral, de virtude, seja lá o que for, e enganar e ludibriar a população e as pessoas. Então nós precisamos garantir que o Estado seja laico, para que as pessoas tenham total direito. Um Estado laico é diferente de um Estado não religioso. Eu já disse isso num outro vídeo, mas acho importante relembrar que quando Fidel tomou o poder em Cuba, ele declarou Cuba um Estado ateu. E depois de alguns anos, Frei Beto, que é um dominicano, que se aproximou do Fidel e que inclusive ajudou Fidel a começar a ter de novo contato com a religião,
não contato pessoal enquanto responsável por Cuba, não é? De permitir expressões religiosas. O Frei Beto diz para ele, olha, um Estado ateu é um Estado religioso, porque você, de alguma forma, toma partido. O certo é que Cuba também se denomine Estado laico, onde o ateísmo, mas o cristianismo, o judaísmo, o gnosticismo e o agnosticismo, quer dizer, aquelas pessoas que não dizem que não existe Deus, mas também não têm certeza, preferem não opinar, seja o que for, todas elas tenham lugar. E o Fidel levou em conta o que eu acho muito importante, muito maduro, muito mais saudável. A questão é que o que a Bíblia, e aí vocês me permitam aqui falar um pouco da tradição cristã, que tem como a referência as escrituras judaico-cristãs, o Primeiro Testamento, o Segundo Testamento, porque é a minha formação. Nunca foi problema para o povo da Bíblia a história do ateísmo, até porque o povo antigo era extremamente religioso. O problema para o povo da Bíblia era a idolatria. Os profetas todos, Amós, Oséias, todos eles, Isaías, Jeremias, né, quem conhece um pouco esse vocabulário judaico-cristão, sabe do que eu estou dizendo, a que profetas e livros eu estou me referindo. Em todo caso, existem profetas na Bíblia, e Jesus também um deles, que na verdade tentaram enfrentar o problema da idolatria. O que é idolatria? É quando você deixa de servir, numa linguagem religiosa, a Deus e passa a servir, por exemplo, ao dinheiro. Tanto que uma das frases mais concretas a esse respeito está no Evangelho, onde Jesus diz: vocês não podem servir a dois senhores. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem ao dinheiro. Ou quando uma pessoa vem tentar Jesus e dizer, com uma moeda na mão, a gente deve pagar imposto a César? Porque o Império Romano tinha invadido todo o território onde hoje a gente fala Terra Santa, não é? E Jesus diz, as nossas traduções colocam como dai, né? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Isso durante muito tempo passou a impressão de que Jesus estava dizendo, olha, religião e política e Estado não tem nada a ver uma coisa com a outra. Dê o imposto para o César e dê a religião para Deus. Na verdade, o texto diz, devolva a César o que é de César. Não foi ele que cunhou a medalha? Então é dele já, a moeda. Devolva para ele. E devolva a Deus o que lhe pertence. A vida pertence a Deus, as pessoas pertencem a Deus, a terra pertence a Deus. Então nós temos que devolver a Deus o que é dele. Por quê? Na lógica judaico-cristã, se a terra é de Deus, então a terra não tem dono, a terra é de todos, a terra é de irmãos. Portanto, o problema central para a Bíblia, e que deveria preocupar os cristãos, não é o aumento ou não do ateísmo, das pessoas que têm o direito, por inúmeros motivos, a não crer em nada. O problema que os cristãos precisam enfrentar e se preocupar é da idolatria. Como o Michel Temer que disse. Ele disse isso, claro, não sei se crê em Deus, não crê em Deus. O que eu quero dizer é que ele disse isso porque ele sabe que ainda há uma parcela, um segmento da nossa sociedade muito fundamentalista, muito conservador, com quem ele quer falar para ter apoio. Mas isso não funciona mais. E mesmo que de fato ele acreditasse que Deus o colocou lá, nós temos sempre que perguntar quando alguém fala em Deus, de que Deus ele está falando. Com toda certeza não é desse Deus da tradição bíblica, por exemplo, ou de outras grandes religiões, porque isso nós todos temos em comum. Budistas, judeus, muçulmanos, cristãos, umbandistas, etc, etc. A defesa e a promoção da vida onde ela se encontra ameaçada, onde ela se encontra desprotegida. Por isso, uma tônica dos profetas e de Jesus e dos apóstolos é proteger a vida da criança, do órfão, da viúva, que é isso que nós precisamos falar com toda clareza. Não foi Deus que colocou o Michel Temer lá. Não foi porque não foi por voto, mas eu não quero entrar nessa discussão porque o vídeo não quer falar sobre isso, embora eu tenha a minha posição política muito clara.
O que eu quero dizer é que quando a gente ouvir alguém falar de Deus, aproveitando a pergunta da Rosário sobre o ateísmo, a gente deve se perguntar de que Deus ele está falando. Com toda certeza, o Deus a quem ele se referiu não é o Deus de Jesus, o Deus da Bíblia, que quer promover a vida, a dignidade, a justiça e proteger os direitos. Isso precisa ficar e ser muito claro e defendido por nós todos. Do Deus do Michel Temer, nós todos cristãos que seguimos Jesus, nós somos ateus.